Fala galerinha, beleza? Hoje vamos resolver esse problema aqui da BigCrowd usando Python. Esse problema o 1016, adaptado aí pelo Neilo Tonin, acho que o nome é esse mesmo, né? E o nome do problema é distância. Vou mostrar para vocês aqui visualmente sobre esse problema, mas é basicamente o seguinte: o problema é a gente tem um X e o Y, tá? Pensa que são dois carros, X e Y. Um mob é 60 km por hora e o outro mob é 90 km por hora, ok? Então é isso, a velocidade é essa. E aqui em uma hora, após decorrido uma hora, o carro Y consegue se distanciar 30 km do carro X. Isso já é esperado, né? Porque se um é 60 km por hora, em uma hora roda 60 km e o outro em uma hora roda 90, então em uma hora vai rodar 30 a mais do que o primeiro. O Y roda 30 km a mais do que o primeiro, que o X em uma hora, correto? Então isso aqui está explicando, já é algo esperado, que já viu anteriormente na linha de cima. Aí conclui aqui, concluindo aqui, consegue afastar 1 km a cada 2 minutos, né? Então também está correto. Se ele corre 30 km a mais, uma distância de 30 km a mais, y em relação a x, quer dizer que a cada 2 minutos ele está percorrendo 1 km, correto? Então isso é uma conclusão, não é informação nova, tá? Essa é uma conclusão baseada no que foi falado anteriormente, ok? Então o exercício que pede para ler uma distância em quilômetros. Então esse aqui embaixo no exemplo, na tabela, esse 30 aqui já está em quilômetros, tá? Então vai ler em quilômetros. E está falando aqui o carro Y consegue se distanciar a 30 km do carro X, ou seja, consegue afastar 1 km a cada 2 minutos. Ah, desculpa, gente. Li na linha de cima, já tinha lido isso aqui. Vamos à linha de baixo, né? Então ele pede aqui, leia a distância em quilômetros e calcule quanto tempo leva em minutos, isso é importante, em minutos, para o carro Y tomar a distância do outro carro, tá? E ia dizer isso, primeira entrada aqui, a entrada contém número inteiro, isso é importante, tá? E imprime a saída em minutos, essa informação também é importante. Então a saída aqui você vê que é um número aqui, né? E em minutos, o formato. E a entrada é em quilômetros. Ou seja, se a gente colocar 30 de entrada, 30 vai ser a diferença, tá, do carro Y em relação ao carro X. Então essa entrada é isso. Então se a diferença for de 30 km, quer dizer que percorreu 1 hora, 60 minutos, tá bom? Se a diferença entre os dois carros em termos de distância for 110 km, quer dizer que foi decorrido um total de 220 minutos. Mas então, se a distância for de 7 km, apenas 7 km, quer dizer que passou apenas 14 minutos. Ok? Então eu vou tentar exibir um quadro para vocês, para a gente desenhar, para ficar mais fácil. Então, um momento. Tem aqui um quadro. Eu tenho uma mesa digitadora aqui, pessoal, se não ficar muito bem escrita, vocês me desculpem, tá? Inclusive eu estou usando um tablet adaptado como mesa digitalizadora. Vamos tentar desenhar aqui. Às vezes, aqui é um problema matemático também, né? Então, às vezes, você desenhar, escrever, fica mais fácil ver o problema, tá? Ajuda no raciocínio. Vamos lá. Velocidade de x é igual a 30 km. 30 não, é 60, né? Então, é igual a 60 km por hora. E y é igual a 90 km por hora. E aqui, pessoal, no final é um problema bem simples, tá? A gente vai usar a regra de 3, beleza? Então aqui embaixo a gente pode fazer o quê? Olha só. Você pode fazer assim. A gente quer achar em 1 hora, a referência que a gente tem aqui é de 1 hora, apenas 1 hora, entendeu? Então a gente vai usar como base. Então a regra de 3, não sei se vocês lembram aí, ensino médio, até no fundamental, né, que a gente aprende regra de 3.
gente pode fazer assim, ó. A gente já sabe a diferença. Então, se 30 quilômetros é igual a 1 hora, então, o que a gente colocar aqui, baseado naquela entrada, 30 quilômetros é a diferença, tá? Se a diferença de 30 quilômetros é igual a hora, então, o que a gente colocar aqui, na verdade, faz diferente. A gente quer encontrar isso aqui, tá? Então, aqui vai ser a entrada nossa. Eu vou chamar de... Vou chamar de in de entrada, pode ser? De input. Vou chamar de input. Deixa eu só apagar isso aqui para ficar melhor. Falei com vocês que eu tô com um pouquinho de dificuldade para usar essa mesa. Vou chamar de in de entrada, tá ok? E aí a gente vai substituir. Vocês lembram de Rect 3, como é que funciona? A gente basicamente faz assim, ó. Vou mudar a cor da caneta. Então, basicamente, esse 1 aqui você pega, no caso, multiplica vezes a entrada e divide por que está em cima. Então, vocês pegam isso aqui, 1 vezes depende da entrada, tá? Uma hora é 30, outra hora vai ser 220, tem hora que vai ser 7, de acordo com a entrada, correto? Então, multiplica esses dois. Vou colocar aqui um asterisco de multiplicação. E o resultado disso aqui é dividido por 30. Agora a divisão. Então, por exemplo, se a entrada for 220, vou apagar aqui em cima. Deixa eu ver onde vou apagar. Vou fazer aqui embaixo, acho que dá para fazer aqui embaixo. Fazer de vermelho, tá? Para ficar destacado. Se a entrada for, por exemplo, 220, a gente faz o quê? A gente multiplica 1 vezes um é 220, né? E 220 dividir por 30. Como uma hora é unitário, sempre uma hora vezes qualquer coisa vai ser qualquer coisa, então não precisa multiplicar 1 vezes essa qualquer coisa, entendeu? Então eu posso pegar um in direto e dividir por 30 quilômetros, que é a nossa referência. Não precisa dar de medida, porque a de medida vai ser a mesma, tá? Então, quando o in for 220, por exemplo, 220 dividido por 3, por 30, vai dar quanto aí? Vai dar 7,33. Só que isso aí está em hora, né? Nossa cidade medida está em hora. Afinal, o 1 ali está em hora. E eu quero em minutos. Então, você pega isso e multiplica por 60, vai dar 440 minutos. Beleza? Vamos voltar para o código aí agora. Então é basicamente regra de 3, tá? Se você não conhece a regra de 3 ainda, quiser dar uma revisada, estudada, isso é uma regra simples, mas uma das mais utilizadas que tem, tá? Muito utilizada. Vai resolver muitos problemas. Vamos voltar então no código. Na verdade é 220 não, para 220, mas nossa entrada é 110, né? Vou fazer com 110 para ver quanto dá. 110 dividido por 30. Podem fazer nessa calculadora também. Dá 3,67. É isso, né? Em hora, aí vezes 60, vai dar 220 minutos, igual tá lá. Beleza? Agora, como é que a gente vai resolver em código? Vamos resolver em código aqui agora. Aquele 30 que eu mostrei lá no nosso... que é referência na Rect 3. Vou chamar de ref. Ref de referência, tá? Que é a diferença da distância para y em x em 1 hora, tá bom? O y ganha em 30 km durante 1 hora. Então, vamos colocar 30. A unidade de medida aqui já está implícita, que é km por hora. Vou colocar só comentário para entender melhor. A entrada, eu chamei de in, correto? Então, a entrada aqui, que eu quero, eu posso chamar também de diferença entre os dois. Quando a diferença entre os dois for
colocar diff de diferença entre os dois, tá? A diferença de quilometragem, quando a diferença de quilometragem dos dois for, por exemplo, 110, igual eu expliquei aqui na entrada, o tempo decorrido vai ser 220 minutos, tá bom? Então, vou colocar diff, que é aquele in, o nosso in ali que eu expliquei na G3, tá? É o mesmo. Então, o diff, eu já converto aqui para int, porque fala no exercício que é inteiro, e aqui eu coloco input sem parâmetro, tá? Sem instrução para o usuário, tá bom? Bom, o que eu faço? Vocês viram no cálculo, eu dividi basicamente o diff pelo ref, né? Então, basicamente, eu vou voltar aqui para vocês verem. Então, esse aqui é o diff, tá? É o mesmo. Só que mudei o nome lá, tá? Então, basicamente, dividi o diff aqui pela referência, tá? Pelo 30. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Código. Então, vou chamar de result. Result é igual a diff dividido pela referência. Só que no final, isso que vai dar em hora, vamos multiplicar por 60 para chegar em minutos, né? E o exercício não fala que o resultado é inteiro, mas pela saída aqui do exemplo, repare que não tem ponto e zero, por exemplo, não tem ponto, tá? Então, assim, apesar de não falar o exercício, mas pelo exemplo, perceba-se que é a saída inteira, beleza? No final, temos que dar o print. Print, a gente vai usar aquele format. Eu prefiro usar aspas simples mesmo, porque eu acho que é literalmente mais simples, né? Caso, poderia usar dupla também. Então, result, que vai ser o tempo em minutos, e a descrição aqui em minutos, né? O texto em minutos. Bom, eu acho que é isso, né? Vamos rodar agora para ver o que acontece. Bom, é isso, pessoal. Então, se gostaram aí, deixa o like, comenta o vídeo, qualquer dúvida. Já clica aí no próximo vídeo que eu vou deixar para vocês testarem, tá? Se inscreva no canal, tá? Isso também é importante para ajudar o canal a fortalecer. Valeu, um abraço.